sobre o andamento desse acordo entre Mercosul e União Europeia, que eu converso agora com o vice-presidente da Eurochamber Brasil e presidente também da Câmara de Comércio Italiana, o Graziano Messana, que já está aqui comigo. Graziano, muito bom dia para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente repercutir um assunto que é tão importante, também trazendo um pouco desse ponto de vista, né, que a gente tem do outro lado. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora, e bom dia a todos os telespectadores da CNN. Um prazer estar com vocês. Graziano, vamos lá, né? A Comissão Europeia propõe essas salvaguardas agora bem específicas para o setor agrícola. A Itália, inclusive, achou importante e dessa forma acho que trouxe ali uma certa segurança, tornou mais favorável, né, a aceitação por parte da Itália desse acordo, apesar de que a gente sabe que ainda precisam mais avaliações para a decisão final. Mas, na sua visão, essas medidas são realmente suficientes para poder conseguir destravar nesse momento essa resistência de alguns países da Europa, inclusive também incluindo, né, o vizinho aí, a França, o vizinho a Itália, ou você acredita que ainda existem outras barreiras que precisam ser melhor discutidas? Qual que é a tua avaliação? Olha, então, por enquanto, eu diria que o acordo, como você antecipou, foi formalmente apresentado, eu diria finalmente, né, porque já foi traduzido em 24 idiomas, mais espanhol e português, que são as línguas, os idiomas oficiais, então estava na hora mesmo de poder evoluir. Eu não estou vendo um clima mais problemático, o problema sobre os agricoltores refletem o quê? Uma certa vontade de proteger a Europa a respeito das exportações de carne, de frango, de arroz, de açúcar, que poderiam eventualmente alterar os preços. Esse problema não existe, é um problema político que prevalentemente fica na França, que tem mais um problema mais político que comercial. A Itália já tem um clima de confiança, o governo se pronunciou, então eu vejo isso como algo que está indo na direção certa. As cláusulas que foram introduzidas são satisfatórias. Lembramos que o acordo é vantajoso porque também na área agrícola estamos dizendo que a Itália e a França vão vender vinhos, licores, com imposto de importação reduzidos, então vai se chocolate, azeite de oliva, ou seja, também do outro lado das exportações existem muitos fluxos comerciais interessantes para a Europa. Se estima que as exportações vão praticamente nos próximos anos cresceu 50% da Europa para o Mercosul. Então é um acordo muito vantajoso e tem que se concluir antes do final do ano, com certeza. Graziano, você deixou um ponto aí que eu quero trazer esse gancho para mim, que seria já a minha próxima pergunta para ti, que é justamente o peso político dessas barreiras que têm sido colocadas, inclusive justamente aí pela França, como o senhor muito bem pontuou. Até que ponto esse movimento, então, que ultrapassa qualquer barreira técnica, né, ou econômica puramente, até que ponto essa pressão política pode continuar sendo um problema para a gente ter a assinatura de fato desse acordo, porque isso já se arrasta há décadas, né? E nesse momento, acho que desde o ano passado ficou muito claro realmente essa pressão maior política, principalmente, como o senhor muito bem pontuou, encabeçada pela França. Na tua visão, isso pode continuar sendo um obstáculo? Isso pode atrasar ainda mais essa assinatura, já que não trata das questões técnicas que podem ser, de alguma forma, resolvidas, chegando a um acordo ou uma inclusão ou outra de maior proteção. Qual que é a tua avaliação sobre isso? Olha, a gente está observando um momento de crise política. Dia 8 de setembro vai ser um dia importante na França porque eles vão votar e o partido do Macron está com grande dificuldade. Qualquer mudança, qualquer proposta nesse momento importante é um pouco complexa na França. Porém, estamos numa situação no qual todos os estados têm um consenso, a França não pode ficar isolada. As cláusulas de salvaguardia, que são os circuit breaker,
já resolveram todos os problemas técnicos, a quantidade de carne que já se importa na Europa é 1%, 1,5%, então não vai mudar praticamente nada. Qualquer mudança de preço vai ser regulamentada pela cláusula de salvaguardia, então não tendo mais desculpas nenhuma. O que pode acontecer, a meu ver, é que eles não conseguem votar o acordo como um todo, mas tem um plano B. O plano B, aquilo é de far passar o acordo comercial primeiro e o acordo como um todo depois. Então, Uhum. eventualmente, o plano B seria aprovar antes do final do ano toda a parte comercial, que é o mais importante, na verdade, e deixar eventualmente os atritos para ser resolvido depois. Mas a coisa mais importante é essa aqui, implementar isso, a parte comercial, antes do final do ano. Uhum. Graziano, o senhor está em Harvard, eu queria aproveitar que aí você consegue ter uma percepção de temperatura local quanto ao peso estratégico, né, desse acordo diante de uma disputa comercial global que a gente tem enfrentado ultimamente. Primeiro de tudo, né, especialmente nesse momento que tanto os Estados Unidos têm, né, imposto aí tarifas e disputado realmente toda uma formulação nova desse comércio global, qual que é o peso de um acordo como esse entre Mercosul e União Europeia? É a melhor janela que a gente tem na mão para poder realmente destravar esse acordo? Ma assolutamente. Antes o acordo era uma oportunidade, agora é uma necessidade. Aqui nos Estados Unidos o clima é que estão focados em fazer American Great Again. Nós, como tanto na Europa, eles têm focado em fazer a Europa Great Again também, e talvez seria a chance do Brasil de virar great de vez, que nunca fez talvez, nunca foi talvez. Então acredito que o acordo é não é mais uma oportunidade, é uma necessidade, é o maior acordo que a União Europeia já fez na vida inteira. Estamos falando de um acordo que abrange 700 milhões de consumidores, é um acordo que vai revolucionar tudo. Imagina no Brasil os carros importados, os vinhos, a tecnologia, os maquinários. O Brasil está numa transformação industrial, uma renovação de parques industriais, tem apetite de tecnologia. Tudo isso pode entrar sem imposto de importação, porque nos próximos 5, 10 anos a ideia do acordo é zerar esse imposto de importações. Do outro lado, o Brasil pode exportar as commodities que entram na Europa com essa vantagem, porque de qualquer forma a carne, se ultrapassar a quota, como funciona o acordo? Se eu exporto carne do Brasil, o frango, tenho 7% na carne ou 0% no frango até uma certa quota, mas se eu quero vender mais, não é que não posso vender, simplesmente a quota che excede a 1%, por exemplo, o 99 mil toneladas de carne, será tributada com 12%. Então, não é que chega naquele limite e eu paro de exportar. Então, é um acordo extremamente vantajoso para ambos os lados. É importantíssimo fazer, como você falou, é um acordo estratégico, não é um Uhum. acordo mais comercial, diante dessa mudança geopolítica mundial. Pois é, e aí, Graziano, a gente tem também um ponto de vista que a gente precisa considerar aqui no nosso papo, que é a percepção que a Casa Branca, especificamente assim, na pessoa do Donald Trump, pode ter de um acordo como esse sendo realmente selado. Dada a situação de que os Estados Unidos querem, nesse momento, impor uma maior participação global de comércio, isso poderia travar, de alguma forma, as tratativas de negociação, tanto do bloco europeu como do Brasil, em relação ao tarifaço americano. O senhor acredita, o senhor percebe de alguma forma aí nos Estados Unidos que pode ter essa leitura negativa por parte da Casa Branca? Para nós, entre Mercosul e União Europeia, a gente sabe que isso, como o senhor muito bem falou, é mais do que uma oportunidade, uma necessidade nesse momento, vai destravar muita coisa e há décadas a gente tenta isso. Mas qual que é o recado que isso pode passar para Donald Trump diante agora desse tarifaço? Olha, Débora, é uma domanda bem opportuna e eu não vejo problema nenhum, porque os Estados Unidos estavam, como comecei dizendo na Uhum. entrevista, bem focados em desenvolver os negócios deles e esse acordo já se está negociando há 25 anos, não tem nenhuma novidade que agora finalmente se implementa. A Europa já se acertou com os Estados Unidos, fez um acordo rápido, muito menos estruturado, para tentar reduzir umas tarefas. Todo mundo está negociando bilateralmente com os Estados Unidos, fora o Brasil, que não conversa porque manda cartina, manda e-mail, e aí
digamos que o problema é mais entre Brasil e Estados Unidos, não é um problema de o Brasil, o Mercosul inteiro como a área, inclusive a Argentina, que é um país que nesse momento politicamente não é nem hostil aos Estados Unidos, a Argentina faz parte do bloco do Mercosul, então não é que porque toda a América Latina assina um acordo como bloco, como a Europa, que depois de 25 anos isso vai ser uma cotovelada para o Trump. No xadrez das guerras comerciais é ovviamente uma peça, mas em Uhum. si como elemento não vai criar repercussões negativas, porque já o que era para fazer o Trump fez. Uhum. Agora, Graziano, falando das cláusulas ambientais, porque essas sempre foram fatores de grande impasse, né, nos últimos anos nesse acordo União Europeia-Mercosul. O senhor acredita que houve avanço suficiente para poder a gente conseguir conciliar essa agenda climática europeia com as necessidades produtivas do Mercosul? Ma se io posso dizer, acompanhando um pouco nos bastidores, si discutiu muito mais nessa última semana a respeito, das cláusulas de salvaguardia, a respeito, da quota, a respeito di come attivare a clausola di salvaguardia, perché lembrando che a última vez que eu me lembro, ter usado uma ferramenta do tipo foi no acordo NAFTA, Estados Unidos, na época do Clinton. Tinha exportação de vassoura de milho do México para os Estados Unidos, e de repente essa invasão de vassouras quebrou o mercado americano, tinha famílias, produtores locais, artesanais, que estavam nesse negócio, essa ondada de importações do México criou um problema, se ativou a cláusula de salvaguardia para evitar desemprego, para evitar que essas famílias pudessem ter consequências graves, e foi ativada a cláusula. Agora, não se falou de aspectos ambientais mais nos últimos dias, mesmo porque a estrutura do acordo, nesse sentido, não houve grande mudança. Então, acho que já está, o que era para passar a respeito das cláusulas ambientais passou. Então, não é mais um debate nesse momento. Claro que precisa ser monitorado, mas não, nesse momento eu não estou vendo um problema ou um foco nesse assunto. Claro, vai ter o COP30, vamos ver quais líderes vão participar. Nesse momento a adesão não é muito alta e provavelmente esse assunto será levantado no começo de novembro nessa sede. É importante, o Brasil vai atrair esse evento mundial. Porém, por enquanto, dentro do acordo UE-Mercosul, não é um ponto que está chamando mais muito a atenção, como aconteceu nos meses passados. Uhum, uhum. Agora, Graziano, falando um pouco, né, de alinhamento de cronograma e de expectativas, porque eu acho que alinhar expectativas é o mais importante, né, em toda a situação. O cenário, na tua visão, é mais provável para uma assinatura ainda em 2025 ou há um risco de adiamento para depois, talvez, as eleições europeias em 2026? Ma ao meu ver, todo mundo quer se está comprometendo para que a assinatura, a execução aconteça antes do final do ano. Essa eu estou sentindo nos líderes um desafio comum, ou seja, ninguém está dizendo talvez ou vamos ver, ou é sim ou é não, eu não estou vendo essa via do meio. Ou Uhum, sai antes do final do ano, ou aparece um problema maior que a gente não está detectando nesse momento, as etapas depois dessa apresentação, porque ontem foi importante porque finalmente o acordo estava pronto, assim já foi mandado para o Conselho Europeu, para o Parlamento. O que tem que fazer agora? Cada Estado tem que ratificar, né? As Europas, cada Parlamento vai ratificar, o Brasil também, do outro lado do mundo, e aí se pode executar partindo da execução do acordo comercial, que, repito, é a coisa mais importante. Então, todo mundo está focando para que isso possa acontecer antes do final do ano. uhum. E, Graziano, já tendo, né, a percepção, inclusive, o olhar dos empreendedores europeus, com acordo fechado, quais setores brasileiros, na tua opinião, tendem a atrair mais investimentos europeus de imediato, né? Onde que estariam as maiores oportunidades para as empresas europeias no mercado brasileiro?
A balança comercial fala muito claro. O Brasil importa muita tecnologia, muito maquinários. O Brasil importa farmacêutica, química. O Brasil importa automotive, peças. Inclusive, vocês sabem que tem uma produção de carros no Brasil importante, mas teria até um consumo de carros importado, desde que os preços pudessem ser mais acessíveis. O acordo vai, de fato, ter uma redução também nos carros. Então, são vários setores estratégicos onde a Europa, no geral, é produtor de tecnologia que vai disparar em termos de importação no Brasil. Repito, tem toda a parte também alimentar, que a agricultura vale dos dois lados. Vamos lembrar que hoje comprar um queijo, comprar um vinho francês, um vinho italiano, espanhol, no Brasil virou algo como se fosse uma iguaria. Os preços são completamente abusivos. Então, com certeza, vamos ter também na área alimentar um acesso mais fácil aos preços, como acontece aqui nos Estados Unidos. Se compram uns produtos europeus a um preços bem razoável. Meu querido, muito obrigada. Quero agradecer bastante aqui tua participação, teu tempo conosco. Conversei com o vice-presidente da Eurochamber Brasil e presidente da Câmara do Comércio Italiano, Graziano Manzana. Sempre bem-vindo à nossa programação. Até uma próxima. Obrigado, Débora. Bom dia para vocês. Até mais.